Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, então, à nossa videoaula, né? E nessa próxima videoaula, eu irei falar sobre tratamento de exceções, né, com o PHP, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para os slides, né? Então, na nossa última videoaula, nós trabalhamos aí, né, com os filtros do PHP, tá bom? Então, agora nós iremos falar sobre tratamento de exceções aí com o PHP, né? Então, é, deixa eu só ampliar aqui os slides. As exceções do PHP, elas podem aí, né, ser utilizadas aí tanto no paradigma imperativo procedural, né, ou no paradigma orientado a objetos. Nós ainda vamos ver uma parte aí de orientação a objetos com o PHP, lembrando aí que não é o foco da disciplina, né, mas nós iremos ainda ver as principais questões aí de orientação a objetos, né, até mesmo porque vocês já estudaram aí na disciplina de PO, né, de Programação Orientada a Objetos, apesar de ter sido com Java, né, os mesmos conceitos serão utilizados aqui na disciplina de PHP, tá bom? Bom, como as exceções elas são possibilita que a gente trabalhe de forma orientada a objetos, né? E a gente consegue, então, criar nossas próprias exceções, tá bom? Lembrando aí que é importante, né, uma informação importante, que a função ou procedimento de chamada, né? Ou seja, quem chama uma determinada função, né? Ou seja, o arquivo que está chamando uma determinada função, esse arquivo, né? Esse arquivo .php que estiver chamando uma função, ele vai ser sempre responsável aí, tá bom? Pelo tratamento do erro, né? Ou da exceção aí no caso. Bom, eu vou comentar algumas instruções aí sobre as exceções, né? E logo eu vou passar para um exemplo, né? Porque eu acho que fica mais fácil para poder demonstrar e vocês mesmo visualizarem, né? De uma certa forma ficar até mais fácil para eu poder explicar para vocês, né? Então, deixa eu só comentar aqui rapidamente, né, que as exceções do PHP, né, as mensagens de erro, né, elas vão ser exibidas aí geralmente no front-end da aplicação, né? O que acontece, né? Não é uma regra, né? Não é uma obrigação. Eu devo tratar exceções somente do lado do front-end? Não é uma regra. Não sei se vocês conseguem me entender. Mas geralmente, o que é mais usado é o quê? Tratamento de erro, né? De exceções, aí, o lançamento, o tratamento de exceções é feito de uma forma geral, né? Aonde? Na parte do front-end, tá bom? No front-end da nossa aplicação. Por quê? Porque de uma certa forma a gente vai conseguir aí personalizar essa mensagem de erro para o usuário final. Mas nada impede que a gente consiga trabalhar com exceções em camadas inferiores aí do nosso sistema, né? Como por exemplo, banco de dados, né? Então assim, o foco nosso aqui é o tratamento de exceções aqui do PHP no front-end da nossa aplicação. Perfeito? Bom, nós vamos ver que o PHP ele também possui aí um modelo de, de exceções aí similares a qualquer outra linguagem de programação, como por exemplo a linguagem de programação Java, tá bom? Além disso, né, a gente consegue perceber também que o código ele pode ser envolvido aí por um bloco try, né, para poder facilitar a captura das nossas exceções, tá bom? Das exceções de uma forma geral. Bom, continuando, né? Cada bloco try precisa ter ao menos aí um bloco catch, né? Então é obrigatório, né? O try não vai funcionar sozinho, então você precisa ter pelo menos um bloco catch ou um finally correspondente, tá bom? E uma exceção ela pode ser lançada com a palavra-chave, com o uso da palavra-chave throw, né? E capturada com o uso da palavra-chave catch, tá bom? Então não se preocupem por enquanto que nós vamos ver aí alguns exemplos ao longo durante a nossa videoaula.
Bom, tem algumas regras básicas, né? Eu vou comentá-las aí com vocês, né? Aqui tem a regra básica parte um, parte 2, parte 3 e parte 4, né? Isso. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o exemplo, que eu vou explicando essas regras com um exemplo, porque eu acredito que vai ser mais fácil aí para vocês poderem entender o que eu quero dizer com essas regras aqui, né, básicas aqui das exceções aqui, tratamento de exceções do PHP, tá bom? Deixa eu só reduzir aqui, vou pegar o exemplo e vou voltar a partir da parte 4 aqui, né? Então, deixa eu pegar o exemplo aqui, deixa eu colocar aqui no Visual Studio, né? Deixa eu criar um exemplo aqui. Bom, exemplo, exceção, PHP, tá bom? Então, vou copiar aqui para poder facilitar aí para nós. Colocar aqui então. Deixa eu só remover esses números aqui. Remover essa tag de fechamento, porque tive que quebrar em 2 slides, tá, pessoal? Porque não coube aí. Vou passar aqui para o próximo. Na verdade, esse slide aqui é uma continuação do slide anterior, tá bom? Esse aqui seria a parte um e essa aqui é a parte 2 correspondente, tá bom? Então seriam 2 partes aí, a princípio. Deixa eu voltar aqui e colar. Deixa eu apagar aqui só para poder facilitar a explicação para vocês poderem entender melhor as regras aí de funcionamento, né? As regras básicas aí de funcionamento das exceções com o PHP, tá bom? Então deixa eu formatar aqui apenas pintar o código aí. Bom, perfeito aqui. F1. Opa, vem aqui no cat. F2. Opa. Bom, aqui esse exemplo agora vocês vão conseguir entender melhor aí. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, um exemplo completo aqui, né, dos 2 slides. O que acontece aqui? Deixa eu só. Bom, aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se ele volta aqui acabei fechando sem querer aqui a minha câmera. Bom, deixa eu ver se eu consigo voltar a câmera aqui, pessoal. Acabou. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Parece que não está voltando aqui a câmera. Bom, mas enfim, pessoal, vou continuar aqui então. Depois eu vejo essa questão da câmera aí. Bom, vamos lá.
eu tenho aqui então uma função f1, uma função f2, né? Opa, isso, exatamente, ó, uma função f1, né? Então aqui, função f1, aqui eu tenho uma função f2 e aqui é uma função f3, tá bom? Só para poder ilustrar aí para vocês poderem entender como é que funciona o mecanismo de tratamento de exceção aqui com PHP. Bom, esse arquivo que eu nomeei aqui de exemplo exceção.php, né, ele faz a chamada aqui da função f1 na linha 3, né? Então aqui é como se fosse, né, na verdade, o front-end aí, né, da nossa aplicação, front-end da aplicação, né, onde eu sou, de uma certa forma, aí, obrigado a fazer o tratamento de exceção, né. Então, o que vai acontecer? Eu estou aqui na linha 4, ele vai fazer a chamada de F1, né? Aí F1, consequentemente, não trata nenhuma exceção, né? Na verdade, eu vou chamar F2 e F2 vai chamar aí F3, né? Ficou faltando aqui F3, chamado de F3. Então, repare que aqui eu estou usando aqui a pilha né, de execução aí de chamada das funções, né? A pilha de chamada, né? Por exemplo, eu chamo F1, aí F1 chama F2 e F2 chama F3, perfeito? Então, o que vai acontecer? Aqui em F3, eu estou fazendo throw new exception. Então, essa daqui é a forma de lançar uma exceção no PHP, tá bom? Então, throw new exception. Eu lanço aí um objeto exception, tá bom? É porque as exceções, obrigatoriamente, elas utilizam aí o paradigma de orientação a objetos, tá bom? Então, eu lanço uma exceção, né? A partir do momento que eu lançar essa exceção aqui, né, na F3, a F2, ela pode, né, F1, chamei F1 aqui no arquivo principal, F1 chama F2, F2 chama F3, perfeito. F3 lança exceção, aí eu venho para cá, né, volto para a chamada aqui da onde aconteceu, aonde gerou essa exceção aqui, da função F3, né. Então, foi até F3 a chamada, lançou a exceção, volta para a linha 18, né, e aí o que acontece? Aqui na F3, eu vou verificar essa exceção, né? O que acontece? Eu posso tratar essa exceção, né? Vamos supor que ela seja uma PDO exception, né? Um tratamento de exceção para banco de dados, né? Então, repare que o PHP ele permite que nós capturemos e tratemos, né, essas exceções aí, uma ou mais exceções, né? Da seguinte forma, usando o cat aqui, né? Mais de um cat, tá bom? Lembrando que é, lembrando que a ordem aqui, pessoal, das exceções é sempre das mais específicas para a mais genérica, né? Por quê? Porque se eu colocasse aqui, logo de cara, trocasse a ordem aqui, né, ele nunca alcançaria a PDO exception, porque a PDO exception, ela está inclusa na exception, tá bom? Porque ela é mais abrangente, né? Uma peneira mais abrangente, ela pega qualquer exceção, né? E aqui, como eu quero tratar as exceções mais específicas, então eu tenho que lançar primeiro, colocar na ordem aqui os cats, né? Na ordem da mais específica para mais genérica, perfeito? Então é só tomar cuidado com esses detalhes aí. Então vamos supor que aqui na F3 eu lance uma PDO exception. Então ela vai ser capturada aqui na linha 20, né? Porque eu volto para a linha de chamada, né? Depois que eu termino de executar, ele vai lançar essa exceção e vai voltar para cá. Bom, gerou uma PDO exception, então ele trata nesse cat, né? Qualquer outra exceção que ele gerar aqui em F3, por isso que eu coloquei exception de uma forma genérica aqui, né? Qualquer exceção que ele gerar aqui em F3 que for diferente de PDO exception vai ser capturada por esse cat da linha 23, perfeito? E aí o que acontece? Eu posso ou não tratar essa exceção, né? Nesse caso aqui, eu relancei essa exceção. Quando eu relanço essa exceção, o que acontece? Ele vai voltar para onde foi feita a chamada de F2. Então vai vir para cá.
Aí, aqui eu não tenho nenhum tratamento de exceção, não estou usando nenhum try-catch, né? Como eu não estou usando nenhum try-catch, o que que acontece? Ele vai delegar aqui essa responsabilidade do tratamento de exceção para quem? Para o arquivo aqui que fez a chamada de F1. E aí essa exceção vai ser jogada para cá, né? E aí sim eu posso fazer, aí sim eu tenho que fazer o tratamento dessa exceção aqui, né? Faz o tratamento da exceção, tá bom? Então, não sei se vocês conseguiram acompanhar aí, né? Qualquer dúvida, por favor, me avisem, né? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo. Mas não sei se ficou claro aqui para vocês, né? Então é dessa forma que é feito aqui o tratamento de exceção, perfeito, pessoal? Então ele vai ser tratado, essa exceção vai ser tratada aqui, né? Supondo que ela fosse gerada aqui, né? Lançada aqui pela F3, aí uma exceção mais genérica, né? Ela viria aqui para F2, que é onde chamou aqui F3, né? Então, ó, chamou F3, gerou a exceção, é uma exceção genérica, né? Resumindo, é uma exceção genérica, né? Vou relançar essa exceção, então, ou seja, joga a bola de novo para quem chamou a F2, quem chamou a F2 foi a F1, a F1 não trata nada, né? Então delega para o arquivo de chamada de F1 e aqui eu faço o tratamento, né? Delega o tratamento para esse arquivo aqui. Perfeito, pessoal? Então é dessa forma que funciona. O que poderia acontecer aqui, né? Dois casos aí importantes, né? O primeiro, o que acontece? Eu poderia, se eu não tratasse aqui, né? Ou seja, se eu não tratar aqui, o que acontece? Essa exceção, ela automaticamente, ela vai ser, como que eu falo, explodida aí na aplicação, né, no front-end da aplicação. Então, ou seja, vai aparecer um erro, né, um erro grotesco aí para o usuário, tá bom? Porque uma exceção do PHP ele vai explodir no front-end, né, nesse caso aqui, nesse exemplo. Vai explodir essa exceção no front-end e vai lançar um erro lá, uma mensagem bem grotesca para o usuário final, né? Sendo que aqui a gente poderia, né, fazendo dessa forma aqui, a gente poderia tratar aqui no CAT, colocar uma mensagem dentro de uma div, né, e personalizar toda a mensagem aqui para o usuário. Oh, aconteceu um erro, né, de uma forma que seja mais assim intuitiva para o usuário, tá bom? Então a ideia é que ela seja uma mensagem mais amigável para o usuário, perfeito? E não uma mensagem grotesca aí do PHP. Tá bom? Então, e uma outra questão, né? Caso eu não trate essa seção também, né? O arquivo no arquivo .php ini tem um arquivo de configuração do próprio PHP, né? Que fica no servidor, no próprio champ, a gente consegue configurar esse arquivo, né? E aí, esse arquivo php.ini, se a gente desabilitar os avisos, né? Caso aconteça algum erro, vai aparecer uma tela em branco, né, para o usuário, né? Essa alternativa também não é legal porque não dá nenhum feedback aí para o usuário, tá bom? Então, a ideia é que a gente faça esse tratamento de exceção, né, justamente aqui na parte do front-end, né? E personalize essa mensagem de uma forma amigável para o usuário final. Perfeito? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, uma outra, uma outra opção também que é possível fazer aí com o tratamento de exceção, né? É passar aí uma mensagem no construtor de exception, né? E aí eu consigo exibir essa mensagem da seguinte forma, fazendo EX, né? Essa flechinha aqui, pessoal, é como se fosse o ponto get message, né, do Java, né? Mas só que aqui, como a gente está usando o PHP, ele faz a referência, a chamada, né, o operador aí de chamada, né, usando a flechinha aqui, tá bom? Então, é x get message, né, e aqui ele vai exibir a mensagem da exceção.
né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, né? Então, rapidamente aqui, esse exemplo de exceção vou apagar aqui. Deixa eu só... Bom, deixa eu desfazer aqui, ou formatar aqui. Pronto. Bom, eu tenho aqui uma função sem parâmetros, né? E aí eu faço a chamada dela, perfeito? Faço a chamada dessa função aqui na linha 3, certo? Faço a chamada da função. Então, chama a função, essa função ela lança uma exceção com uma mensagem no construtor aí de exception, perfeito? Lança uma exceção com uma mensagem, uma string, e aí eu retorno aqui para a linha 3, né? Captura essa exceção aqui na linha 5, perfeito? E aí eu exibo aqui a mensagem com echo x get message, perfeito? E aí sim eu consigo exibir a mensagem da minha exceção. Vamos executar aqui então para nós podemos ver aqui. Vamos fazer o seguinte: o localhost já está aqui no jeito, né? Deixa eu só ver onde que eu coloquei aqui exatamente o arquivo. Tá na própria raiz aqui. Então, exemplo, exceção.php. Exemplo, exemplo, exceção.php. Perfeito? Deixa eu ver se está na raiz mesmo. Só verificar aqui onde que eu coloquei. Não está na raiz, está aqui, está dentro de aula. Perfeito, dentro de aula, então na pastinha aula, exemplo, exceção.php. Olha lá, mensagem da exceção. Perfeito? Aí exibiu aqui a minha mensagem da exceção. Bom, a gente precisa entender também, pessoal, qual que é a diferença principal aí entre erros e exceções, né? Os erros eles vão ser causados aí principalmente pelo PHP, né? Pelo a engine aí do PHP, né? Ou seja, o ambiente no qual o programa está sendo executado, né? E as exceções elas vão ser ocasionadas, né? Geralmente pelos programas que os desenvolvedores, né? Nós desenvolvedores estaremos desenvolvendo, né? Então, as exceções são geradas pelos programas em desenvolvimento, né? Ao passo que os erros geralmente são ocasionados aí geralmente, né, pelo próprio PHP, né, pelo próprio ambiente de execução aí do PHP, né. Então, continuando aí as diferenças, né, ou seja, após capturar uma exceção, né, o programa geralmente ele vai continuar aí a execução do programa, né, já ao passo que o erro ele vai fazer aí geralmente encerra aí a execução do programa, tá bom? Então essas são umas das diferenças aí, umas das principais diferenças aí entre erros e exceções do PHP. Além disso, né, a gente sabe que os erros, né, geralmente eles podem utilizar a função die ou exit do PHP, perfeito? Basicamente essas duas funções aqui dentro do PHP são funções internas do PHP que são praticamente semelhantes, né? A única diferença delas é que geralmente quando você usa o die, você encerra o die e o exit, eles encerram a aplicação, né, como um todo, né? Então, ou seja, encerra a execução do programa. E o die, ele além de encerrar, ele também fecha a conexão, por exemplo, com o banco, né? Ele encerra as conexões também, ele fecha a conexão com o banco de dados. Ao passo que o exit ele encerra a execução, mas não fecha os recursos, tá bom? Então, já a manipulação de exceção básica, né, a gente vai ver que, de uma forma geral, a gente utiliza aí a new exception para poder lançar uma exceção e o bloco try catch ou finally, né, que o finally ele é opcional, acabei não comentando, try catch são obrigatórios, né, e o try catch, o catch também pode ser opcional, tá, pessoal? Eu posso ter um bloco try com um finally, né? A ideia é que eu tenha um try ou com catch, com pelo menos um catch, ou um try com pelo menos um finally, tá bom? Então, esses dois aqui acabam sendo, de uma certa forma, opcional.
né? Então, eu consigo tratar aí as exceções, né? Bom, os erros do PHP, né? É, são erros aí para poder representar erros internos da linguagem, e geralmente são erros fatais, né? Porque encerra a execução do programa, né? Então, tem alguns exemplos aqui de erros: arithmetic error, division by zero, error. Esse division by zero error é justamente quando eu divido um número por zero, né? Ele não lança uma exceção igual no Java, né? Porque é diferente aqui, né? Ele considera a divisão por zero como um erro, e assertion error, parse error, né? Tem vários tipos de erros aí dentro do PHP. Já as exceções, as exceptions, elas vão ocorrer com erros internos, né, do próprio programa que o desenvolvedor está desenvolvendo, né? Ou até mesmo com bibliotecas ali próprias do PHP, né? Como, por exemplo, PDO Exception para poder trabalhar com banco de dados, ou até mesmo bibliotecas externas que os desenvolvedores possam estar utilizando, tá bom? Então, são tratadas aí, como eu comentei, com blocos try, catch e finally, e os exemplos aí eu tenho runtime exception, out of bound exception, entre outras exceptions aí do PHP, perfeito? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma divisão por zero, né? Só para ilustrar aí para vocês, vou até sobrescrever aqui, né? Então, se eu faço aqui, deixa eu só apagar isso aqui, se eu faço da seguinte forma aí, pronto, eu tenho aqui, então, um programa bem simples, né? Que na verdade ele só divide o número por zero, né? E aí o que acontece? Na hora que ele faz essa divisão, o que vai acontecer aí? Deixa eu executar aqui, ó. Eu tenho um warning aí, tá bom? Falando aí division by zero, né? Na linha 3, tá bom? Então, ele detectou aqui uma divisão por zero, né? E aí, é, o, o próprio PHP lança essa exceção aí, ou melhor, desculpa, esse erro, né? E aí eu capturo esse erro e consigo aí exibir aí a mensagem de divisão por zero identificada. Perfeito, pessoal? Deixa eu voltar aqui então. Bom, eu vou fazer um último exemplo aí, o exemplo final, né, disponível aí no GitHub, no meu GitHub, basta clicar nesse link e vocês vão ser direcionados lá para o formulário final, tá? E eu tenho aqui também um exercício que eu vou comentar com vocês. Bom, o formulário da nossa última videoaula, né, a gente chegou até certo ponto aqui, né? O que eu vou comentar com vocês? O formulário final, eu só fiz algumas pequenas alterações, né? Eu coloquei aqui, inicializei a mensagem aqui, a variável mensagem, porque se a página for carregada da primeira vez e não existir nenhuma requisição post, para ele não exibir a undefined variable, né? Porque eu só tinha definido a variável mensagem, né? Opa, deixa eu até voltar aqui que ela estava como mensagem, aqui, ó. Né? Então, a mensagem estava definida aqui. Né? Então, eu utilizei aqui um bloco try-catch, né? Justamente para poder avaliar e testar, né? O nosso código. Né? E caso ocorra alguma exceção, eu capturo essa exceção aqui no próprio front-end, que é no formulário. Né? E aí eu faço uma mensagem, né? Exec, get message, e dou um eco aí com a mensagem personalizada, tá bom? E repare, pessoal, que fiz aqui, né? Utilizei o filter var da nossa última videoaula, né? Então, aí passando os dados que o usuário me mandou via post, né? Nome, idade, escolaridade, cargo, interesse e minicurso, né? E aí eu utilizei os respectivos filtros de cada um deles, né? Sanitize, validate, né? Então, eu utilizei os filtros de validação, né? Lembrando aí que
No caso aqui, o interesse, eu não utilizei filtro porque o que acontece? Ele é um combo box, né, um select, o campo select do formulário. Então aqui não faz sentido eu validar com um filtro de validação, tá bom? É um dado aqui que, no caso aqui, não faz sentido eu usar um filtro, porque é diferente aqui, a forma de trabalhar é diferente, tá bom? Então aqui no caso só lanço uma exceção. O que eu fiz aqui, pessoal? Só comentando aqui, eu usei os filtros, né, os filtros de validação, juntamente aí com o operador binário, tá bom? Lembrando aí que caso eu consiga validar o nome que o usuário digitou no formulário, a variável nome vai receber o dado aí, né, o filtrado já, né, já tratado pelo filtro, perfeito? Caso contrário, caso o nome não esteja de acordo, né, lembrando aí que o sanitize string ele remove as tags HTML, né, de uma string da nossa última videoaula, né? Então, caso ele dê OK aqui, né, ele vai retornar o próprio valor que o usuário digitou para a variável nome. Caso contrário, né, não esteja de acordo, ele vai lançar o quê? Uma exceção, dizendo que o nome é obrigatório, tá bom? Então ele lança uma exceção aqui. E eu faço isso com as outras variáveis aqui também, tá bom? Faço para cada uma delas, né? A idade é um int, eu faço validate int, né? Então aí lanço aqui uma exception, idade inválida, né? E assim por diante. Então, eu apenas adaptei aqui o exemplo, né, da nossa última videoaula, adicionando aqui um try catch, né, inicializando a variável mensagem aqui na linha 7, né, e adicionei aqui também, deixa eu só comentar aqui com vocês, os valores aqui, ó, no value, tanto do nome quanto da idade, né, que acontece? Eu coloco aqui no value o próprio post, nome e idade. Por quê? Porque o que acontece? Se eu não colocar isso daqui, pessoal, vocês vão ver que na hora que o usuário digitar no formulário, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó, o formulário final está aqui, certo? Então, esse é o formulário, deixa eu só ver se está correto aqui, formulário final, deixa eu só pegar aqui, formulário final, deixa eu só verificar aqui onde que ele está aqui no form final, está dentro de aula. Então, vou colocar assim, form final.php. Perfeito? Então, deixa eu ver aqui, ó, deu um erro aqui na linha 12. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Na linha 12 está dando um erro aqui. Bom, pessoal, o que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Porque eu utilizo uma outra máquina para poder desenvolver o código, né? E os slides da nossa videoaula. E acabou que eu utilizei aqui um outro notebook para poder gravar a nossa videoaula, né? Eu sempre utilizo um outro notebook aqui para poder gravar, por questões de microfone e tal, né? Então, o que acontece? Nesse computador aqui, dessa máquina, eu estava usando aqui, na verdade, a versão 7.4, tá bom? Então, aqui na versão 7.4, eu até tirei um print aqui para vocês poderem ver, a versão 7.4 do Champ, né, ela não aceita aí o operador do binário, né, ou também o operador binário com lançamento de exceção, tá bom? O operador binário ele também é conhecido como operador Elvis, tá bom? Então, se vocês vierem aqui no Google, né, digitar Elvis Operator, né, vocês vão ver aí que é do PHP, então por isso que é o significado aí também de Elvis Operator, tá bom? Então, só uma curiosidade aí para mostrar aí para vocês, né? Então, esse operador aqui, ele pode ser tanto operador ternário, né? Conforme nós já vimos aí em outras videoaulas passadas, né? Nas outras videoaulas anteriores, é, quanto também o operador binário, né? Ele é ternário ou binário, binário no sentido de ser o operador do Elvis, né? Porque ou ele assume o valor aqui, ou, caso contrário, esse valor aqui, né? Então, ou seja, na própria validação aqui, verificação do meu filtro, né? Eu já consigo saber se o dado estiver ok, a variável nome vai assumir
o valor da variável vinda do formulário post, nome, né? Já filtrada, né? Ou seja, aqui nesse caso a variável já vai vir limpa, né? Limpa de valores inválidos, né? De caracteres inválidos aí. Da mesma forma a idade, né? Caso eu digite um número ou qualquer outro valor que não seja um inteiro, né? Vai me lançar uma exceção aí, perfeito? A exceção aqui, ó, de idade inválida, perfeito, pessoal? Bom, então é isso. O que aconteceu é que eu estava com a versão 7, igual eu comentei com vocês, né? E aí a versão 7.4 não aceita lançar a exceção com o Elvis Operator aqui, tá bom? Então, eu reinstalei aqui, né? Removi a versão 7.4 e instalei a nova versão do PHP, que é a versão 8, que aceita o lançamento de exceção aqui com o operador binário, né? Operador binário e operador Elvis é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando aí que o interesse aqui não precisa fazer um filtro aqui, né? Basta lançar uma exceção, tá bom? Porque eu alterei aqui, ó, caso o usuário não selecione nenhum valor aqui cadê? No checkbox aqui, ó. Eu coloquei uma opção a mais aqui do selecione, perfeito? Então, caso o usuário não selecione nenhuma opção, ele vai vir com essa opção aqui padrão, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, eu estou lançando aqui a mensagem, né? A mensagem aqui de sucesso, né? E caso lance uma exceção, aqui no próprio front-end, né? Caso lance alguma exceção, eu vou tratá-la aqui no cat, perfeito? E aí exibindo aqui dentro de uma div personalizada, né, com a mensagem personalizada para o usuário final. Alert danger e mostra a mensagem, perfeito, pessoal? E eu estava comentando aqui também com vocês a questão do value, né? Passando post nome e post idade. Por que isso? Porque quando eu coloco aqui, ó, vamos supor, se eu remover, né? Deixa eu fazer o teste aqui para poder mostrar aqui para vocês. Se eu removo isso daqui, ó, se eu removo isso daqui, deixo sem value, né? Posso até retirar o value aqui. Se eu tiro isso daqui, o que vai acontecer? Toda vez que deixa eu até salvei aqui, deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Toda vez que eu atualizar aqui, ó, eu digitar Ricardo Ramos de Oliveira, vamos supor que eu digitei meu nome completo aqui. Clico em enviar, ó, ele vai aparecer assim, ó, que eu preenchi o nome, né? Aí vai mostrar a idade inválida, só que eu perdi o nome, o valor do nome. Então, para não acontecer isso, eu coloco aqui no value, né, o valor do post, né? E o que acontece? Se eu, da mesma forma, né, que eu usei aqui, eu estou usando o null quality, né? O null quality, não sei se vocês se lembram, né? Se a variável existe, né, e não é nula, né? Ou seja, eu atribuo aqui o valor do que o usuário já digitou, tá bom? Na requisição, na hora de enviar o formulário. Então, caso contrário, ele retorna vazio, né? Ou seja, se eu apenas atualizar a página, eu não estou dando um post, estou atualizando a página. Continuar, né? Opa, deixa eu cancelar aqui e dar um F5 aqui. Ctrl F5. Tá. Ele manteve aqui a idade inválida. Deixa eu voltar aqui. Tá, salvei. Bom, é que agora ele manteve aqui o Ricardo, né? Mas não é isso que eu queria. Deixa eu atualizar aqui. Perfeito, agora sumiu aqui. Porque ele estava mantendo aqui, né? Na memória aqui do navegador, meu nome aqui. Bom, se agora eu coloquei nome, coloquei aquele velo ali, né? No formulário, esse velo passando aqui o post aqui, né? O que vai acontecer na hora que eu clicar em enviar, ó, eu não perco aqui as informações digitadas pelo usuário, né? Opção nome. Então agora eu vou digitar a idade, né? Se eu digitar qualquer outro valor aqui, ó, eu vou enviar, ó, idade inválida, né? Aí se eu coloco um valor válido, na hora que eu clico em enviar, selecione uma escolaridade, né? Da mesma forma eu fiz aqui. Então, selecione o ensino médio, né? Então, enviar. O mini currículo é obrigatório, né? Já selecionei algumas opções e coloco currículo do Ricardo, por exemplo, tá bom? Então, currículo do Ricardo e coloco em enviar.
E aí, opa, seleciono uma escolaridade, deixa eu manter aqui, currículo do Ricardo, perfeito. E aí, agora, quando eu clicar em enviar, ele aparece aqui as informações em verde, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, então, né? Agora o exemplo está completo aí, tá bom? Então, vou pedir para vocês refazerem aí esse exemplo, né? Utilizando aqui o try-catch, os filtros de validação que nós aprendemos aí. Perfeito, pessoal? Então, aí o que acontece? Já fica aqui pronto, né? Essa parte aí do tratamento de exceção e filtros de validação aí do PHP, né? Filtros nativos nativos aí do PHP para poder fazer essas validações, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês um exercício proposto, né? Alterar o código do formulário do slide anterior, né? Que é o formulário final aqui no meu GitHub, alterar o formulário, né, para que ao invés de exibir uma única mensagem de erro no início do formulário, seja exibidas as mensagens de erro nos respectivos campos HTML. O que eu quero dizer? Porque aqui, ó, o que acontece? Se eu não envio meu nome, ele vai mostrar aqui, ó, nome é obrigatório, né? Ao invés de exibir uma mensagem única aqui na parte superior do formulário, exibir aqui na parte inferior, por exemplo, né, do nome. Insira o nome é obrigatório e idade obrigatória. Não sei se vocês conseguem me entender, né? Exibir a mensagem embaixo de cada campo. Perfeito? Então, esse é um exercício aí. Não está valendo nota, tá, pessoal? Somente para vocês poderem treinar aí. Ao invés de deixar uma mensagem fixa aqui no topo do formulário, no cabeçalho do formulário, mostrar aí as mensagens, né? Nos seus respectivos campos HTML. Perfeito? Por exemplo, apareceu aqui idade inválida. Já era para mostrar aqui embaixo aqui do campo idade inválida. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou encerrar aqui então a nossa videoaula, tá? Tem algumas referências aí que eu usei para poder fazer os slides. Então, a maioria aqui utiliza documentação, a própria documentação do PHP e os livros aí de referência da nossa disciplina. Tá ok? Bom, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.